Signo de Sagitário, olá, seja muito bem-vinda à sua leitura. A gente vai ver aqui no momento presente qual a mensagem, qual o direcionamento que você precisa aí nesse momento para ter mais sucesso, prosperidade, fluidez, né? Qual é a área da sua vida aqui em questão que está pegando, Sagitário? Olha só, aqui a gente tem uma influência, uma energia, né? De algo não muito legal que aconteceu com você aqui recentemente, porque a gente tem aqui o quê? O 7 de espadas, que no tarô representa a carta do ladrão, né? A carta de perdas, de pessoas agindo pelas suas costas, né? E é bem isso que indica aqui, porque a gente tem também como influência oculta aqui a carta da torre. Então aqui, o que que eu vejo que aconteceu recentemente aqui? Alguém provavelmente passou a perna em você, né? Eu diria até que em termos de finanças, sabe? Às vezes aquela amizade, aquela parceria, pode até ser em relacionamentos, mas eu vejo aqui o, né, Cavaleiro de Ouros que fala da rotina, da constância, do trabalho, dos ganhos, né? E essa torre, essa desilusão, essa quebra que aconteceu justamente nesse obstáculo, né? Então, justamente aqui na questão das finanças, a gente tem também aqui os 5 de ouros que fala de falta, de escassez, de falta de recursos, né? Quando eu perco energia, quando eu perco vitalidade, quando eu perco dinheiro, aí eu preciso ali contar, né, o dinheiro para dar certo, para sobrar, para conseguir pagar as contas, por exemplo. Então tem uma energia aqui assim bem de nhaca, né? Essa torre, essa desilusão, né, que aconteceu, porque a torre ela vem e quebra, né, as estruturas. Então é quando algo inesperado acontece. E como eu falei, né, essa coisa aqui de algo, né, alguém ter passado você para trás, de perdas, de enganos, de golpes. Então aqui pode ser tanto pessoas que passaram a perna em você, ou você mesmo pode ter assim entrado numa furada, né? Sabe quando eu vou lá, faço um negócio, compro algo, né, e no fim das contas era um golpe, né? Era alguma coisa assim que me enganaram, me lesaram. Então tem muito esse contexto aqui. E vocês nesse momento aqui estão chateados, né, com essa situação aqui. Então Sagitário aqui sofreu recentemente aqui perdas, né? Só que o que está vindo para cá? O que está acontecendo, né? Então a partir desse cenário aqui que está desanimado, né, que está chateado, que é onde você aqui está ali lidando com aquilo que você perdeu, mas já na sequência vem a justiça para equilibrar isso. Então, se alguém te lesou, esse dano, né, essa falta, esse erro, essa pessoa, essa situação, ela vem ser reparada. Se você, por exemplo, perdeu dinheiro, perdeu recurso, entrou às vezes lá num golpe, comprou algo, né, e não era aquilo que foi enganado, né, ou não era aquilo que você estava ali visualizando. Mas tem um equilíbrio vindo, tem uma justiça vindo, então tem uma reparação vindo. Até porque também, né, a influência externa aqui a gente tem um alinhamento, as coisas acontecendo muito rápido aqui com esse 8 de ouros. Então a justiça, que fala de equilíbrio, né, que seria que o próximo passo, as coisas se equilibrando, então é você saindo desse desânimo, dessa falta, dessa escassez e você se conectando aqui com o que é justo, com o que é equilibrado. A justiça ela traz, né, aquilo que é justo. Então as coisas se alinhando e se alinhando muito rapidamente, porque o 8 de paus, né, olha só, tá tudo mirado para o mesmo objetivo, é quando as coisas deslancham, quando as coisas acontecem. Por exemplo, se você se sentiu lesado aí, tá com um processo na justiça, tá com algo ali que você, né, foi cobrar alguém, foi cobrar uma dívida, foi cobrar algo que você perdeu, que você saiu, né, perdendo. Então, todo esse movimento aqui, né, que é um movimento bem direcionado e um movimento rápido, ele vem para equilibrar isso aqui, tá? Então, apesar de, nesse momento, eu vejo que você está aí com muitas dúvidas, né, você não sabe muito bem o que fazer, né, se eu vou para lá, se eu vou para cá, às vezes eu vou lá, faço uma ação, eu posso acabar piorando a situação, né? Ou assim, vou usar um exemplo, eu
perdi dinheiro aqui porque eu comprei algo que eu estava precisando, né? Às vezes assim, para o meu trabalho, para o meu negócio, fui lá investir, comprei. Nossa, caí num golpe, então eu perdi dinheiro. Mas você precisa daquela coisa, você precisa comprar aquilo, né? Você precisa investir naquilo. Então agora fica a dúvida, né? Fica aquela coisa assim, não sei se agora eu faço, né? Eu vou, vai que eu caio numa desilusão de novo, né? Então aqui vocês estão com essa dúvida. Mas as coisas, como eu falei, caminhando para um equilíbrio, e o que você pode fazer nesse momento, né? Então, a sua carta na manga, nesse momento, para você lidar com toda essa situação e sair disso, é você trabalhar muito o seu emocional, né? Curar essa situação. Então, por exemplo, assim, se algo aconteceu ali que uma pessoa te enganou e você saiu perdendo, né? O que é que você precisa fazer? Você precisa trabalhar, ressignificar isso, curar, né? Aquele trauma que fica e voltar, sabe, a confiar, né? Limpar aquela energia que você sentiu ali, que você perdeu, que você foi lesada, né? Que realmente, assim, algo aconteceu, mas é você se curar disso, é você limpar isso, sabe? Não ficar carregando isso, não ficar assim com medo, ai, agora toda a situação que eu vou fazer aqui, eu vou cair num golpe. Não, não é isso, né? Você precisa se conectar com você, com o seu interior, buscar coisas mais serenas também, né? A Rainha de Copas no tarô, ela fala muito de cura, de conexão interna, de fazer limpezas também. Então aqui já vai uma dica, né? Para você se limpar dessa energia. Então você vai lá, faz um banho de limpeza, por exemplo, um banho de ervas, né? Um escaldapés com sal grosso. Você vai lá fazer uma defumação no seu ambiente, sabe? Você vai trabalhar a energia, o seu entorno, a sua energia para você se curar, para você se blindar, né? Então eu caí nessa situação, ou mesmo, né, por erro meu, por engano meu, mas agora eu vou limpar aqui essa energia, eu vou me blindar aqui com essa Rainha de Copas. E a Rainha de Copas, ela traz essa serenidade, né? Ela traz essa tranquilidade, essa confiança, essa prosperidade também, porque afinal de contas ela é uma rainha. Então você precisa se conectar com esse seu lado e também usar a sua força, né? Tanto a força no sentido assim intelectual, né? Estratégia, a força também de ir lá fazer, né? Vou acontecer. Por exemplo, você foi lá. Vou usar um exemplo. Vamos imaginar que você precisava comprar um notebook novo, aí um computador novo para o seu negócio. Você foi lá e tal, comprou, fez um negócio e caiu, né, num golpe, digamos assim. Então você perdeu o dinheiro. Mas agora, por mais que essas coisas agora elas vão se equilibrar, então isso aqui, né, a justiça e o 8 de paus fala de um certo alinhamento. Então, tanto vindo assim, às vezes você consegue comprovar, vamos supor que você comprou lá no cartão de crédito, né? Você parcelou e você consegue comprovar que você caiu num golpe. Aí você consegue o estorno, né, daquelas parcelas, por exemplo. Então, isso pode ser um alinhamento ou também pode ser um alinhamento no sentido assim, tá, ok, eu perdi aquele dinheiro, né? Mas eu perdi por um lado, mas aqui no meu trabalho as coisas estão acontecendo. Então, novos clientes vindo, novas vendas vindo, né? O dinheiro veio para minha mão. Então, para que eu possa né, me recuperar disso e investir nisso novamente, né? Estou usando um exemplo aqui. Então, você precisa colocar a sua força, a sua determinação, né? A carta da força, ela fala que você tem sim energia, coragem, né? Determinação para ir atrás e fazer acontecer. Então, também é ir atrás, né? É sair dessa lamentação, dessa chateação, ficar olhando, ai, mas aquilo que eu perdi, né? Ah, eu perdi aqui, que saco, que tédio, né? Mas é olhar pelo outro lado, né? Pela outra face. Qual é a parte iluminada, né? Saia desse olhar aqui do que não tá legal, do que não tá bom e comece a olhar as oportunidades, as possibilidades. E implique a sua força nisso. Então, coloque a força, né? Ah, eu perdi aqui, mas ok, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer e eu vou construir, constituir isso aqui de novo, né? Então, a força, ela te direciona muito para isso. Mas tem esse alinhamento, tem essa ajuda aqui, né? Por mais que coisas tenham desmoronado aí, mas tem essa justiça, tem esse 8 de paus aqui direcionando, equilibrando tudo e tem você se colocando aqui nessa posição, né, de força, de colocar a sua força, né, de implicar a sua força para fazer ali, né, aquele teu objetivo, aquilo que você saiu perdendo, para que você
conquiste isso, né? Para que você se alinhe aí com os seus objetivos. Fez sentido essa leitura para você? Deixa aqui para mim nos comentários. Se você é novo, nova por aqui, já aproveita também. Se inscreva no canal e deixa o seu like se você gostou desse direcionamento.